Boa noite, amiguinhos! E o nosso convidado do Pod Valecast de hoje é... Dr. Rony, otorrino, formado pela Unicamp, tem mestrado e doutorando também pela Unicamp. Seja bem-vindo, Dr. Rony. Obrigado, Heitor. Obrigado, Diego. Eu que agradeço o convite, tá? Uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, sobre a minha vida como médico otorrino. E eu, como surdo, vou adorar. Otorrino laringologista. Olha, até um trava-língua para mim aqui. Que palavrão, hein? Tem que tentar falar 3 vezes seguido. Bem Daí não dá, a língua enrola. Tanto é que você parou para falar. Então Parei, você deu uma tem que ser no pausa. tranco. Otorrino laringologista. É um médico que cuida do ouvido, né, nariz, garganta, toda essa parte superior respiratória, é isso que falam? É isso mesmo, Heitor. Então, o otorrino cuida do ouvido, nariz e garganta, basicamente, né? Realmente aí, né, foi esse fascínio por esses órgãos nobres que me motivou a fazer otorrino, saber um pouquinho mais como funciona o nosso corpo em termos desses sentidos nobres, da audição, do olfato, da respiração, paladar, equilíbrio, né? Então o otorrino mexe com todas essas áreas. O senhor citou o paladar e o olfato, né? A própria Covid deixou bastante sequela em questão de cheiro, de gosto, né? Durante a pandemia. A pandemia e tal, né? Isso é reversível ou não? Vai ficar para sempre agora? Olha, muitos casos a gente conseguiu reverter desde que feito o diagnóstico mais precoce. A gente tem uma série de medicações que a gente pode utilizar para estimular a regeneração do nervo olfatório e do nervo gustativo, né? Realmente, durante a pandemia, pelo grande número de casos, né, e o Covid, né, o SARS-CoV-2, é um vírus que tem uma afinidade maior pelos nervos, né? Então, ao penetrar pela via aérea, muitas vezes ele atingiu o nervo, gerando esse dano, a perda do olfato, que a gente chama de anosmia, né? E muitas vezes também acaba inibindo o paladar como forma reflexa. Então, nesses pacientes, a gente utilizava medicações para estimular a regeneração do nervo e também existem medidas de biofeedback positivo, que a gente chama. Então, o olfato ele pode ser estimulado, o retorno, e o paladar, por exemplo, é você pegar um cheiro característico, você ter uma boa memória afetiva. Uhum. É tipo uma fisioterapia. Uma fisioterapia. Olha que interessante. Tipo café, lavanda, você cheirar e pensar nessa memória afetiva que você tem sobre esse cheiro. Isso também ajuda a retornar o... Praticamente foi o que aconteceu quando eu coloquei o aparelho, né? Por ficar muito tempo sem ouvir, você perde um pouco as definições das palavras, né? Uhum. Então, aos poucos, você vai recuperando isso aí. Mesmo ouvindo, tem palavra que eu ainda, sabe, dou aquela... A gente pode comparar isso conforme você falou, Heitor. A fisioterapia. É uma fisioterapia, você né? Está sendo Reeducado, né? Reeducado, né, a voltar a escutar com o auxílio do aparelho auditivo. E assim, nos pacientes também que a gente acaba muitas vezes operando o nariz, pacientes têm um desvio de septo, uma cárie esponjosa, o paciente também acaba se reacostumando a respirar novamente pelo nariz. Isso pode ser feito até através de alguns exercícios de fonoterapia. Então, toda essa parte de reeducação existe dentro da parte de otorrino também. E você vê, interessante, você falou do Covid, Heitor, você perguntou pro doutor, eu já estava pensando aqui também. Doutor, às vezes o que acontece, eu vou dizer comigo, eu peguei o Covid em 2020, eu fiquei ruim mesmo. Aquela primeira leva do Covid, né? A primeira cepa, exatamente. Perdi totalmente o olfato, o paladar, não tive muita falta de ar, né? A minha oxigenação estava boa, mas o finalzinho agravou muito porque foi o processo infeccioso, que era o processo infeccioso que se agrava muito, né? Naquela curva, né? Sim. E aí eu tive pneumonia, fiquei ruim, mas graças a Deus estamos aqui vivo e forte, né? Tomei todos os medicamentos que me receitaram na época, e tomaria hoje de novo se me receitasse, porque naquele momento... Te ajudou muito, né? Ajudou muito, e naquele momento, quando você era testado já o positivo, parecia que você já estava quase indo pro túnel do... Quase uma sentença de morte, quase né? uma sentença de morte. E eu percebi, doutor, que às vezes, quando eu vou fazer uma refeição, eu sinto às vezes a comida um pouco salgada, não é todas, mas às vezes eu sinto. E aí eu pergunto para minha esposa, pergunto para minha filha, quem que fez o almoço? Errou um pouquinho no sal, tá salgado? E não tá salgado.
Fica isso mesmo, doutor? Pode ficar esses distúrbios do paladar e do olfato, que a gente chama de parosmia ou parageusia, né, que é quando atinge o paladar. Uhum. E aí você, às vezes, um gosto salgado, você pode sentir doce até, ou um gosto amargo, sentir salgado, você pode ter essa inversão de sabores e inversão de cheiros também. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, tem até algum cheiro, assim, ele pode sentir cheiro ruim, vamos dizer assim, Uhum. mesmo não existindo nada dentro do ambiente que provoca esse cheiro ruim. Mas isso, é no caso do paladar, né? Por exemplo, a questão dele, ele sente excesso a mais, né? Mas se ele sentisse a menos e comesse mais sal, Nossa. já começa a atacar outra coisa, não é isso? Aí pressão alta e por Então é aí vai. interessante cuidar disso, né? Com certeza. Então o paladar influencia tanto nesse prazer que é a comida, né, como também no tipo de alimento que você vai ingerir, um alimento estragado, um alimento que está azedo, que está amargo. E o olfato também, o olfato é uma forma de proteção do corpo. Então, por exemplo, você ao sentir um cheiro de gás, um cheiro de alguma coisa apodrecida, você tende a se afastar desses ambientes. Sim, é. Então, além de proporcionar prazer, claro, para se alimentar, um cheiro bom, um perfume, esses sentidos também exercem essa função protetiva. Isso é muito interessante. Quando a pessoa às vezes percebe isso, ela deve procurar imediatamente um otorrino. Como que é, doutor? Quais são os tratamentos? Sim, a gente tem inúmeras causas para alteração de olfato e paladar, além do Covid, né? Então é necessário investigar infecções crônicas, sinusites crônicas, sinusites por bactérias, por fungo, mesmo uma carne esponjosa, uma hipertrofia de conchas nasais, pólipos nasais, pode afetar de forma importante o paladar e o olfato. Lembrando que toda infecção viral pode afetar em maior ou menor grau o olfato e o paladar. Então, mesmo um resfriado e uma gripe simples, quando a gente fica gripado, a gente sente uma redução do olfato e do paladar, mas que tende a ser num grau mais leve, né, e com uma recuperação mais fácil, né, E como o senhor disse, quanto antes melhor, né? A questão quanto do antes melhor, porque a gente consegue intervir diagnóstico e precoce, né? estimular a regeneração do nervo quanto antes. Então, olha pra você ver que interessante. Agora, recentemente, como eu fiquei gripado, passei no médico, ele me deu o medicamento, fiquei bom. Aí depois, de novo. Aí foi uma gripe já mais forte, que inclusive deu um pouquinho de pneumonia. Tive que entrar com antibiótico para pneumonia. Até a gente parou de gravar um pouco, eu avisei você. E depois eu peguei de novo, doutor. Assim, tá vindo uma série de... A sua imunidade tá baixíssima. Foi durante o inverno? Início do Foi inverno? agora, recentemente, tudo nessa mudança de tempo, né? Calor esfria, aí vem a gripe de novo. Aí você tem muito contato com muita gente, o dia Sim. inteiro na rua, conversando com todo mundo. Eu que já sou antissocial, nem gripe pego. Isso aí é muito legal de pontuar, uma coisa que a gente vê com muita frequência agora no inverno, né? Com o clima mais frio. Doenças respiratórias, né? São as doenças respiratórias. Então, quando o clima fica mais frio e seco, as nossas secreções se espessam, ficam menos fluidas, ficam mais grossas. Essa secreção retida favorece contaminações secundárias por vírus e bactérias. Além disso, o clima mais frio e seco ele gera pequenas rachaduras dentro da mucosa nasal, essa pele rosa que a gente tem no nariz. Isso facilita também a penetração de vírus e bactérias. No inverno, né, a gente tende a se confinar em ambientes mais fechados. Né? Então, ao entrar num ambiente que você tem muita gente aglomerada, fechado, você dissemina muito mais vírus e bactérias. Né? Então, realmente, a gente vê um grande aumento de doenças respiratórias com o advento do outono e inverno, clima mais frio e seco. Essa é uma coisa sazonal que eu, como otorrino, presencio. E a questão de rouquidão, né? Que, por Ixi. exemplo, a minha voz Rouquidão. é rouca. A minha voz é rouca de tabagismo, Tá. né? Então, tá bom. Eu sou sincero Ok. em falar nisso. Mas há reversão, algum cuidado, sei lá, um gargarejo morno com sal? Na verdade, assim, O ideal seria parar de fumar, né, doutor? no seu caso, porque você está se expondo diariamente ao fator que está levando a sua rouquidão, né? E o tabagismo, claro, tem uma série de outros problemas maiores que podem vir junto, né? Então, assim, tem medicações, Mas existe uma limpeza de garganta, assim, bendita, para, sei lá, para tirar um pouco o pigarro? Limpeza propriamente dita é difícil, entendeu?
Tipo uma lipoaspiração Da garganta. de catarro. Não sei. Ó, assim, tem alguns procedimentos cirúrgicos de microcirurgia de cordas vocais. Por exemplo, mulheres que fumam muito tempo, né? Já deve ter visto mulheres que têm uma voz muito grave. Sim. Então, geralmente, ela tem um inchaço crônico das cordas vocais. É mais comum em mulheres por conta de fatores Hormonais. hormonais. E aí fica um inchaço chamado edema de Heinck. Quando ele fica muito severo, realmente aí precisa sim fazer uma cirurgia. É feita uma aspiração cirúrgica desse conteúdo que é um conteúdo gelatinoso. Ele é muito grosso, uma coisa muito viscosa, quase sólido. Uhum. Aí você faz uma incisão nas cordas vocais e remove esse edema, esse inchaço das cordas vocais. Mas assim, são casos bem particulares, Heitor. E a questão você falou do tabagismo, Heitor, é o vício mais difícil de se parar. Eu sei porque eu já fumei, eu parei, e eu sei o quanto foi difícil. Se à noite não tiver um cigarrinho fechado, você não dorme. Não, e depois de um cafezinho, Pronto. depois de uma refeição. Eu já volto. Não, e aí às vezes você nem Acaba tomou. de comer sem cigarro. Esse que Heitor, e às vezes você nem tomou café, você vai lá, toma um café só pra fumar um só pra cigarro. fumar um cigarro. Você não aguenta, vai fumar. Deixa toma o café pra aguentar. Interessante, olha pra você ver como foi pra eu parar de fumar, fazendo um parênteses aqui. Eu trabalhava com padaria, né? Você lembra? Eu tinha padaria, eu vendia cigarro, poxa vida, o cigarro tava ali na minha frente. Então eu fumava. Eu fiz o uso de um medicamento, né? Um chicletinho, que é aquele Nicorette. Nossa, o chiclete é horrível, me dava ânsia. Nicotina, né? Nicotina. Não consegui parar. Aí eu fui fazer uma viagem, fui até pra Belém. Aí o meu padrasto me levou no aeroporto. Ele me deixou lá, eu peguei o maço de cigarro, o isqueiro, que eu gostava do isqueiro, aquele Zippo, sabe? Tinha o Zippo. Deixei com ele e falou, não vou fumar mais. E fui viajar. Aí ele foi me buscar no aeroporto. Quando eu cheguei, ele me entregou a carteira e o Zippo. Eu não fumei mais a partir daquele momento, porque quando eu fui para Belém, eu já parei de fumar. Não peguei pneumonia também, fiquei 10 dias sem, sabe? Ficou? Te juro pra você, paladar, tudo melhorou, Muda. né? Parece que fica limpo de novo, né? E eu peguei 10 dias, cara. Putz, foi um amigo meu visitar lá no hospital, pedi um cigarrinho pra ele. Fumei no banheiro. Daí Fomos pronto. escondidos. Já dá se entregando. Mas te juro uma coisa. No hospital. Parecia que eu nunca tinha fumado na minha vida. Você ficou Sabor, tonto. sabe? Sabor estranho e tal. Mas sabe o que eu fiz? Forcei cigarro. E quando você parou e quando você voltou, você deu aquela tragada, você ficou tonto? Então, fica... Nossa, parece que... O cigarro, além de toda a substância que leva a essa dependência, a gente tem alguns mecanismos que é difícil se livrar dessa dependência. Então você tem a parte química que você falou, né? Uhum. Que te estimula, né? O cigarro tem aí algumas substâncias que deixam a gente mais estimulado, né? Dá uma sensação. mais calmo, né? E Também. Deixa bem mais calmo. Aí o cigarro também está relacionado a alguns rituais que são prazerosos pra gente. Também. Então, por exemplo, tomar um café, dependendo, né? Tomar uma bebida alcoólica. Né? Então tem esses... E tem um hábito, né? Então a pessoa, às vezes, num vício, ela cria um hábito. Ela cria um hábito de estar fumando. Isso vira parte da rotina do paciente. E às vezes eu chego a dizer que é até uma companhia. Porque, por exemplo, você vai viajar, você entrou no carro, sente cigarrinho. Né? Acaba gerando essa ideia de companhia e tal. E a gente pode levar isso também, que você estava comentando a respeito dos vasos constritores nasais. Exatamente. Ele tem a mesma, vamos dizer, os mesmos parâmetros, né? Porque ele tem a parte química, né? Aquelas gotinhas, né? Tem várias marcas de vasoconstritores que você pinga, parece um colírio, né? E isso realmente ele te dá uma sensação boa, que é de desobstruir o nariz momentaneamente. Ele tem essa parte aí de ter esse hábito, né? Então a pessoa, né, você estava comentando, às vezes a pessoa sai de casa, tem que levar no bolso, tem no trabalho, tem um dentro do carro, tem um debaixo do travesseiro, né? Eu tinha mesmo, doutor. Acaba virando o segundo vício, né? O outro vício. É um viciado. Substitui. Eu era viciado desse medicamento de vaso, né, constritor. O problema é que, assim, além de gerar essa dependência química e psicológica, ele aumenta a pressão, a gente está falando de aumentar a pressão arterial, ele acelera o coração, a parte da arritmias cardíacas, e ele tem um efeito rebote, né? Quer dizer, você vai usando doses cada vez maiores para conseguir atingir o mesmo objetivo, que ele vai perdendo esse efeito, né? Sendo que a gente tem medicações muito mais eficazes,
né, que a gente estava comentando também, muito mais eficazes, sem esses efeitos colaterais, né? Eu tava comentando, não dá pra falar. Eu ia falar, que aproveitar que o senhor está falando do nariz aí, pelo no nariz, né? É uma defesa do corpo humano, né? Para ali, um monte de bactéria, para ali e tal. Recentemente, eu depilei os pelos do nariz. Muita gente fala você até que postou. não pode ficar tirando pelo do nariz e tal. E como é que fica? Você pode, não pode? O ideal é não tirar totalmente, né? Porque esses pelinhos a gente chama de vibrícias. Eles realmente têm essa barreira mecânica, impedindo, filtrando o ar, né? Impedindo uma série de poluentes, partículas, bactérias que penetrem no nosso nariz, na nossa via aérea, né? Então, tirar totalmente a gente não Então, tira mal o que tá saindo para fora aqui mesmo, porque eu não. cortar os que estão mais compridos, os que estão mais externos, mas realmente. Tá, mas não há, assim, de lesão de tirar o pelo, né, Toff? Assim, quando você tira o pelo, você pode gerar uma infecção. Como todo pelo que você tira, ele pode encravar, vamos dizer assim, e gerar uma infecção local, né? Mas Eu tiro pelo, você tira também? seria o maior risco. Eu uso uma tesourinha. Eu tenho uma tesourinha Aquela de grama? Tudo bem que o meu nariz é grande, Heitor, mas nem tanto, pô. Eu uso uma tesourinha que ela tem uma curvinha assim, sei qual sabe? é. E eu faço só a paradinha mesmo ali. Então, eu fazia isso também, mas daí Eu não tenho coragem, cara. ofereceram esse aí, eu fui nesse aí. Doeu. Nossa, mas eu vou falar uma coisa. Esse pelo do nariz parece que vai até o ânus, porque quando você tira, dá até lágrima do zóio. Pelo amor de Deus, cara. Você até chora, assim. Mas te ofereceram o serviço ou você que pediu? Ofereceram o serviço, falei, vai, faz aí. Daí coloca a cera aqui com o cotonete, Mas espera secar e puxa. Mas você falou que foi daqui até lá, mas você depilou. Não, mas parece que é ligado lá. Saiu até o lágrima dos olhos. Ei, Alex. E eu vejo assim. Tá vendo? É o quê? Depilou só o nariz ou depilou lá? Depilou só o nariz? Só o nariz. Pra doer lá. Já, ó, só o nariz já doeu, você imagina. Tá doido, mano. Mas eu achava que o Eu não pessoal... teria coragem Não, de mas o depilar pessoal o fala nariz. que ficar tirando pelo do nariz e tal, dava câncer na mucosa e tal, entendeu? Não é verdade. É lenda. Mas graças a Deus. Então, Pode dar infecções, Heitor. com infecção natural, como Natural. daria se depilasse qualquer outra coisa, né? E a gente tava falando, antes de começar a gravar, a respeito da questão do autista, Do né? autista. Uhum. Que o senhor estava explicando e tal. O Diego vai fazer umas perguntas melhor. Tem algumas perguntinhas, doutor. A gente sempre percebe que quando a família recebe o laudo da criança diagnosticada com TEA, seja suporte 1, 2 ou 3, tem uma bateria de exames e de profissionais para se passar, né? Profissionais, por exemplo, passar no psicólogo, uma terapeuta ocupacional, né? Uma fono, e também precisa passar no otorrino para fazer alguns exames específicos. São esses os procedimentos mesmo de Sim. passar, fazer, por exemplo, um exame de audiometria, o exame mais específico chamado BERA. Sim, faz parte, sim. Quando existe uma suspeita de TEA, existe um protocolo a ser seguido para descartar outras doenças, outras patologias que possam também alterar o ponto de vista Comportamental. cognitivo da criança, no caso, né? Então, tem a avaliação oftalmológica e tem a avaliação da parte audiológica, que é o otorrino que faz. Então, nesses casos, o otorrino vai fazer uma otoscopia, ver se não tem nenhuma cera, nenhuma outra infecção nos ouvidos, pedir uma audiometria, que a gente estava conversando, que muitas vezes a gente não consegue fazer em crianças muito pequenas. Faz parte da investigação audiológica, a gente também fazer um exame chamado BERA. O BERA é o potencial do tronco cerebral. Ele é um exame... O BERA é o potencial do tronco cerebral. Tronco cerebral. Que no caso, a gente vai analisar o nervo auditivo, como se fosse um eletro da sua cabeça. Com esse exame a gente consegue mensurar todos os neurônios, o trajeto do nervo auditivo através de um estímulo sonoro, e sem precisar da cooperação do paciente. Porém, esse é um exame que o paciente deve permanecer imóvel, ele é indolor, são eletrodos colados aqui, e tem que permanecer imóvel por cerca de pelo menos uns 20 minutos.
Então, quando essas crianças são bem pequenas, nenéns, que mamam e dormem, a gente consegue fazer. Em crianças maiores, por exemplo, suspeitos de TEA, muitas vezes precisa fazer em ambiente de centro cirúrgico, com sedação. A criança tem que dormir, funciona como se fosse uma pequena cirurgia, uma endoscopia, precisa de jejum, internar. E essa é uma dificuldade um pouco maior, né, da gente sedar essas crianças para fazer. Isso geralmente é feito em ambiente hospitalar, não é feito via de regra em consultório médico. E nesse exame o doutor falou do tronco cerebral, pode ter algum problema nesse tronco, doutor, da audição com o cérebro? Pode sim. ter? Existem casos, né, que além da criança ter TEA, ela pode ter uma perda auditiva associada. Isso super agravar o quadro dela, né? Então ela já tem uma alteração de comportamento que se agrava, você não consegue estimular tanto o desenvolvimento dessa criança por conta da perda auditiva. Então isso vai gerar... Daí você vai buscar outros estimulantes, entendeu? Se ele tá com a perda auditiva, vai trabalhar no visual, entendeu? Se ele tem uma infecção crônica no ouvido, algumas crianças têm infecção crônica no ouvido, muitas otites, você tem que tratar também, né? Porque senão ele vai ter uma perda auditiva, que pode ser temporária, tá? Que você, muitas vezes, operando o ouvido, drenando essa secreção, você já consegue ter um ganho para essa criança. E quando às vezes não é perca, mas, por exemplo, é um ruído na audição, na comunicação com o cérebro, chega a ter algum zumbido? Isso, é um zumbido, ou às vezes você está escutando e depois não escuta e volta a escutar, sabe? Uma interferência nessa comunicação? Essas percepções mais subjetivas da audição, como o zumbido, né, o tinnitus, né, você escutar um barulho diferente, esse já é um grande desafio pro otorrino, porque muitas vezes o paciente faz todos os exames, tem todos os exames normais, audiometria, bera, tomografia, ressonância, e ele tem o zumbido. O paciente relata firmemente que tem um zumbido, então essa é uma limitação que a gente tem ainda dentro de medicina. Cerca de 30% dos pacientes têm zumbido, a gente não consegue chegar na causa exata. Porque pode ter vários fatores relacionados ao zumbido. Então, dieta, tabagismo, alimentos mais estimulantes como café, pode gerar zumbido. Pode gerar o zumbido? Sim. Problemas de ATM, a pessoa que tem bruxismo, isso pode também estimular e gerar zumbido. Quedas de glicemia, jejum prolongado. A gente tem uma série de fatores que podem servir de gatilho para zumbido. Olha, e aí eu acho que é muito interessante também na questão do autismo tudo, a questão do desvio séptico, né, o carne esponjosa, porque dificultando a respiração é menos oxigenação no cérebro, né? Isso para todo paciente, adultos ou crianças. Se ele tem muita dificuldade para respirar pelo nariz, ele ronca, tem apneia do sono, isso realmente vai gerar uma baixa oxigenação cerebral e pode alterar o desempenho, tanto o desempenho escolar, como o desempenho em trabalho, concentração, memória. Então, aí são coisas que, vamos dizer assim, que se interligam dentro do otorrino com TEA. E a questão do ronco, ele é saúde? Você ronca, Heitor? Ronco. Acho que ronco, todo mundo reclama. Mas eu digo assim, é questão ronca, de saúde. Olha, eu confesso que quando eu durmo de barriga cheia, eu tomo um pouquinho de sobrepeso, quando eu durmo de barriga cheia, ou às vezes quando eu tomo bebida alcoólica, são alguns fatores que podem, às vezes eu tomo um vinho, facilitar o ronco, né? Porque o álcool tem um efeito de relaxante muscular e a plenitude gástrica dificulta a expansão gástrica. Então isso pode fazer roncar. E quando a pessoa está muito cansada também, ela dorme, acontece ou isso é lenda? Não, é verdade. É verdade? Porque quando você está muito cansado, você relaxa mais, um relaxamento maior, né? Você tende a aprofundar mais o sono. Nariz entupido, né? Então, seja aí numa rinite, seja no desvio septo, carne esponjosa, você pode ter ronco. Assim, o principal fator é o sobrepeso mesmo, a gente sabe disso, né? Mas, de qualquer forma, tem algumas medidas que a gente pode fazer para fim de reduzir o ronco. Então, fazer a última refeição aí 3 a 4 horas antes de dormir. Preferir dormir de lado ou de bruço, a posição, o decúbito dorsal, que é a barriga para cima, também dificulta a expansão da caixa torácica. E o ronco faz algum mal? Ou só para a pessoa que está do lado? Isso que eu ia te perguntar. Incomoda só a pessoa ou prejudica a pessoa que ronca? Não, o ronco ele pode gerar um aumento da resistência da via aérea superior, que a gente chama.
como se estivesse fragmentando um pouquinho a qualidade do sono e gerar uma má qualidade de sono. Então o paciente tem uma queda de concentração, memória, mas o ronco, na verdade, o que preocupa a gente é que ele pode ser sinal de uma doença mais grave, chama apneia do sono. A apneia do sono? Quando a pessoa realmente para de respirar dormindo. Entendeu? Então, o que provoca o ronco? O ronco é a passagem do ar passando na via aérea, gerando uma vibração. Então, a gente pode comparar isso, por exemplo, o meu nariz está muito ruim, estou respirando de boca aberta, o ar passa, vibra o palato, que é o céu da boca. Como se fosse uma cortina batendo, isso gera um barulho, que é o ronco. De repente, essa cortina faz um vácuo, colaba a via aérea, fecha a passagem do ar quando você tem a apneia. Aí a apneia do sono, isso sim é extremamente prejudicial, que diminui a oxigenação cardíaca e cerebral, aumenta a chance de AVC, morte súbita, arritmia, infarto. A pessoa pode, teve uma falta de ar ali, ela pode... Pode. Nos casos mais graves existe risco iminente, né? Aí não dá tempo da pessoa acordar e se estabilizar na respiração. E o ronco também, ele, assim, além de apneia, além de alterar a qualidade do sono, né? Quer dizer, o paciente está sempre cansado, sonolento, já acorda com, né, dor de cabeça, também pode piorar outras doenças. Pode gerar picos de hipertensão durante o sono. Existe uma alteração de vários mecanismos hormonais que geram um ciclo vicioso. Então o paciente já é mais gordinho, acaba, né, influenciando alguns outros hormônios, isso gera um ciclo vicioso. O paciente engorda mais, fica obeso. Então é interessante tratar ronco-apneia quando o paciente tem esse diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico, como que funciona? Procura o profissional, que é o otorrino. Tem alguns espaços que às vezes as pessoas acham que precisam dormir no espaço, é isso mesmo? Sim, existe um exame que chama polissonografia, que é a monitorização do seu sono. Isso pode ser feito em clínicas de sono, no qual você dorme. Realmente esse exame é um pouco mais completo, mas a gente tem algumas tecnologias mais novas hoje em dia que permitem fazer esse exame domiciliar. Ah, é? Domiciliar. Esse exame já dá uma grande informação para a gente. Diagnóstico, inclusive, de apneia, quantificando uma apneia leve, moderada, grave ou severa. Isso já guia o nosso tratamento, direciona o nosso tratamento. Hoje eu tenho um aplicativo do relógio, e controla o sono também, sabe? Depois, tipo lá, ele teve 8 horas de sono, 5 de profundo, não sei o que, sabe? Tá tudo separadinho, certinho, né? E aí, com isso, a gente consegue guiar o nosso tratamento. Então, existem tratamentos cirúrgicos, mas existem tratamentos que são com aparelhos ortodônticos que o dentista faz, e tem o CPAP, que é uma máscara que injeta pressão positiva de ar. Então, nos casos de apneia mais grave, mais severa, muitas vezes precisa desse aparelho, né? E existem inúmeros estudos hoje em dia que mostram que existe uma tendência genética a isso, né? Você tem já uma fragilidade dessa musculatura, que ela tende a se acentuar com o passar dos anos, ficando mais velha, essa musculatura fica mais flácida, entre aspas. Então a gente vê, claro, pacientes jovens, magros, com ronco e com apneia do sono. E que muitas vezes precisam já, desde jovem, usar um aparelho de CPAP. Além da genética, o Dr. Rony, será que não pode ser o estresse também? Porque hoje o estresse das pessoas estão muito acentuados, né? Sim. Será que tem alguma coisa desse sentido, o estresse? Ainda não tem nenhum estudo que comprova essa relação de estresse e apneia do sono. A gente não tem nada que comprove, né? Basicamente, pode ser a questão de você dormir mal. Então, é diferente dormir mal. Respirar, né? Porque esse que ele tá falando é aquele que você... Né? E volta de novo. Você dá uma parada, desligada, depois volta de novo. O ronco e a apneia do sono são distúrbios obstrutivos, que tem uma causa mecânica, anatômica, né? O estresse, a ansiedade tendem a gerar distúrbios qualitativos do sono, que é insônia, né? Outros, terror noturno, outras doenças que prejudicam aí, na verdade, de forma qualitativa o sono. Você vê, né? Tem uma infinidade, né? A gente pensa que o otorrino é só a garganta e o ouvido, então, né? Não é, né, doutor? Eu tenho acompanhado o doutor nas redes sociais, né, no Instagram e tal, né? Eu vejo 5, 6 cirurgias por dia, sabe? De desvio séptico, né? Sim. É uma das que mais acontece, né? Sim, o desvio séptico é mais estético ou funcional?
Olha, é mais funcional, mas você pode aliar uma cirurgia estética também, né? Então, o septo é a parede de cartilagem e osso que divide o seu nariz. No meio aqui, né? Isso, meio. Muitas vezes ela não é totalmente reta, ela é torta. Isso cria uma resistência maior para passar o ar, como se fosse uma parede torta, assim, um tubo, né? E isso dificulta a respiração, altera a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente que vai fazer atividade física não tem um rendimento bom, ronca dormindo, não tem dificuldade para pegar no sono, porque o nariz está sempre entupido. Mas uma grande maioria não procura, né? Não procura, acaba se acostumando a respirar mal cronicamente. Mas poderia ter uma vida muito melhor Uma qualidade se de vida tivesse muito melhor. feito... Com certeza. Depende do grau desse desvio, né? Então, eu brinco que quem indica o desvio é o próprio paciente. Desvio de septo em maior ou menor grau, se estima que cerca de 70% das pessoas no mundo têm. Mas aí tem que ver o perfil do paciente, quanto isso atrapalha o paciente. Às vezes o paciente é um pouco mais sedentário, incomoda ele, mas um paciente que é atleta, performance, de alta performance, um desvio pequeno já atrapalha. Então acaba motivando ele a fazer uma cirurgia para melhorar isso. E para identificar o desvio de septo é um exame simples, doutor? Teria que passar por uma consulta de otorrino, a gente faz um exame de vídeo, a videonasofibroscopia, com isso a gente consegue inferir já se é um desvio que tende a ser cirúrgico ou não, mas sempre para programação cirúrgica a gente faz um exame de imagem, uma tomografia da face, para programação cirúrgica. E depois que identifica, o procedimento é cirúrgico? Olha, assim, existe uma grande parcela dos casos que sim, mas mais uma vez, essa não é obrigatória, essa cirurgia, depende do perfil do paciente. Tem pacientes que realmente têm o desvio, mas não se incomodam com isso, um desvio grande. Não faz muita diferença para ele. Diferença no dia a dia, não ronca, não tem apneia, ele vive bem assim. Então não é necessário, eu sempre falo em consultório, né? Apesar de operar bastante, você vê, assim, eu sou um pouco conservador para indicar a cirurgia. Não indico. Não é a zóia, né? Vamos falar assim. Mas daqui, assim, realmente, né, tem uma demanda de consultas grande, então acaba realmente tendo muito. Não, mas eu digo porque assim, hoje, uma grande parte da população está se cuidando. Sim. Né? Questão de esporte, fazendo lá uma musculação, né? Uma esteirinha, fazendo selfie no espelho e tal, né? Mas dá diferença, lógico que dá. Eu sinto que eu mesmo, pelo meu processo de tabagismo, né? Eu sinto um cansaço numa esteira, fazer uma coisa assim. Eu sinto, lógico que eu sinto. Eu sei que para puxar o ar vai mais dificuldade e tal, né? Mas por isso que eu falo assim, a questão hoje todo mundo quer desenvolver melhor. Sim. De certa forma, né? Sim. Então, se o desvio atrapalha muito, tem que entrar em cirurgia. E aí, muitas vezes o paciente alia, então, essa cirurgia para melhora de qualidade de vida, que é a septoplastia, com uma cirurgia estética, para melhorar a sua autoestima, que a gente chama de rinoplastia. Então, a gente alia essas duas cirurgias, a rinoseptoplastia, né, que você vê, você citou o Instagram, você vê muito, uma cirurgia que eu faço com bastante frequência, porque nesse mesmo momento que você vai corrigir o desvio de septo, esse excesso de desvio muitas vezes já pode ser utilizado como enxertos para estruturar o seu nariz. Então, as técnicas hoje em dia que a gente utiliza, que são mais modernas de rinoplastia, já usam esse desvio que, entre aspas, ele é descartado se você não faz uma cirurgia estética, para confeccionar e moldar o seu nariz. Então, o paciente acaba ganhando duplamente, tanto em termos de respiração, qualidade de vida, como em termos de autoestima. De estética. Hoje em dia, realmente, assim, com o advento de redes sociais, muita câmera, muito selfie, as pessoas não importam mais com a sua aparência. Com a sua imagem, né? Ainda mais o nariz que fica no centro da face, né? Então, assim, existem alguns pequenos defeitos no nosso corpo que a gente consegue esconder com uma roupa, né? Mas o nariz... Uma maquiagem. Isso, mas o nariz fica muito aparente no centro da face. Então é importante, claro, se for procurar um cirurgião que tem expertise, que tem experiência nisso, que possa aliar essas duas cirurgias, porque você acaba tendo apenas uma recuperação pós-operatória, um risco cirúrgico, um risco anestésico apenas. E conforme eu te falei, quando o paciente já opera o nariz, muitas vezes se ele precisar de algum tipo de outro de enxerto, a gente não consegue tirar do nariz, aí teria que doar de outra parte. Eu tive vendo, tem umas que não dão certo também, né? Em questão de cuidado pós-operatório e tal, que eu vi na sua rede social lá, da rinoplastia, talvez, de não dar certo. Rinoplastia que não dá certo, precisa de retoque, estatisticamente, aí 2 a 3% dos casos.
como assim, a gente acaba operando e virando, entre aspas, referência nessa área, eu acabo recebendo, Heitor, pacientes que às vezes operou com outro colega, não ficou muito satisfeito, né, com o seu resultado final, e acabam me procurando fazer um retoque, vamos dizer assim, ou fazer uma nova rinoplastia, né? Isso, infelizmente, né, acontece com uma certa frequência, por isso que eu sempre fiz o que é importante. Escolher bem o seu cirurgião, né, porque o nariz não tem como esconder, fica no centro da face. Estamos pedindo de muita Não tem como brincar com o nariz, Não né? tem como brincar, né? Porque a gente vê, né, você vê aí pela mídia, pelas redes sociais, a gente vê assim, um advento muito grande de procedimentos estéticos, muitas vezes não são realizados por médicos, a gente vê pequenos desastres. Eu já me deparei com 2 casos que realmente me deixaram um pouco triste, assim, né? De rinomodelação, que caminharam muito mal, com infecção. Caramba. Foram feitos por profissionais não médicos. E realmente, assim, deu bastante trabalho a gente corrigir, além de criar um sofrimento, uma angústia muito grande, né? E a reforma é pior, né? Sempre pior. É melhor construir de uma vez a casa do que reformar. Né? Fazer um projeto legal, vai dar tudo certo. Outra coisa que eu achei interessante também, que não sabia que existia isso aí, é a reconstrução do tímpano. Sim. Né? Quando estoura o tímpano, existe uma reconstrução. Existe uma reconstrução. Existe uma... O tímpano ele é elástico, né? Ali... O tímpano é uma pelinha fina, igual um papel, Heitor. É uma membrana. Ela é bem pequenininha. Quando você vê nos vídeos, você vê ela amplificada. Mas, na verdade, o tímpano tem 1,5 cm de diâmetro nos adultos, em média. Então, ele tem essa função de vedar o ouvido, impedir a entrada de doenças, bactérias, e ele propaga o som, né? Igual uma pele de tambor. Quando o som vem e vibra, ele vai propagar para os ossinhos do ouvido e depois para o seu nervo auditivo. Quando ele rompe, é igual um tambor que rompe aquela pelinha de cima. O som sai oco, sai xoxo. E aí começa a entrar bactérias, vírus, começa a infeccionar. O paciente tem muito otite, vaza, dói, sai pus. Então você pode optar sim, por procedimentos que muitas vezes não recuperam totalmente a audição, mas que estabilizam essas perdas, que a cada infecção o paciente tende a perder mais e mais a audição e protege o ouvido, veda o ouvido. Pelo menos protege contra as infecções com bactérias, né? Então, mas a audição nem sempre a gente recupera totalmente. A gente tem uma tendência a melhorar a pressão. E ela essa pelinha, você tira de algum lugar para colocar lá. Isso, a gente tem vários enxertos que a gente pode utilizar, de músculo, que a gente retira aqui dessa região aqui atrás da orelha, ou de cartilagem, que a gente pode retirar aqui do tragus. Essa de cartilagem. De cartilagem. Hoje em dia a gente usa muita cartilagem, que é um enxerto que é melhor para a gente confeccionar, fazendo cirurgias por vídeo também, pelo próprio canal do ouvido. Caramba, sem precisar abrir, né? Sem precisar abrir. Antigamente era feito um corte bem grande aqui atrás. Eu tinha que raspar o cabelo e fazer um corte. Hoje em dia a gente tende a evitar, porque realmente a medicina evoluiu para técnicas que são menos agressivas, isso gera uma recuperação mais rápida do paciente. Né? E até esteticamente, não precisa rasgar aqui, cheio de ponto, o cabelo não cresce mais no outro lugar, né? Então, acaba melhorando bastante. E essas cirurgias estão evoluindo muito, né, doutor? Então, chega a ter algum aparelho que substitui a função do ouvido, seja um aparelho que seja implantado ou no... Tem alguma coisa assim? Existe um implante coclear, ou ouvido biônico, né? Então, o paciente que tem perda total e absoluta da audição dos 2 ouvidos, não é o caso do Heitor, então é uma perda parcial, então ele consegue usar um aparelho convencional, vamos dizer assim, que não é cirúrgico, não é uma cirurgia, é um dispositivo mais acessível financeiramente, né? E sem risco nenhum, não é uma cirurgia. Nos casos de perda total, você pode implantar um implante coclear, ele vai dentro da cóclea. Então, ele tem 2 componentes que a gente chama. Um componente interno, que fica alojado aqui no osso, né, que tem um microfone, que ele vai captar os sons. Tem uma pecinha externa aqui também, que é o receptor. Fica uma peça externa. Fica uma peça externa aqui, ó. Em cima aqui. Fica igual uma tomada, daí você pega esse aparelho aqui e grita. Aí você tem esse receptor que joga para dentro, né, e tem um transdutor que joga o som. Aí você tem um receptor aqui no osso
que através dele sai um fiozinho, eletrodos, que estimulam diretamente o nervo auditivo lá na coca, aquele caracolzinho que faz a audição. E eu conheço um monte de gente que deu certinho, cara. Deu certinho. Hoje escuta Eu tô perguntando isso porque eu já vi algumas pessoas que tem uma espécie de uma tomadinha aqui, né? Mas chega a ser mais aqui, assim, Isso, uma ele pecinha fica- de fica ferro uma aqui, não pecinha- é? É isso mesmo. É isso chama mesmo? implante coclear. Olha, Popularmente é ouvido biônico. Mas aí já é um aparelho inserido cirurgicamente. cirurgicamente. Cirurgicamente, através dessa cirurgia que a gente falou, tem que fazer um corte aqui atrás. Eu tenho 2 amigos que são irmãos e os 2 são surdos nascença. Zero. E até sobrinho deles lá Eu já operei um dos filhos dele. inclusive. E até nos exames lá, acho que eles fizeram antes, não ia dar certo, no outro não ia dar certo. Sim. Porque nem Eles sempre são meus vizinhos aqui. o Marcelo e o Juninho. O Marcelo ele mora 5 casas da minha. Olha. Eu já operei o filho E ele que fez também, o Marcelo fez, o Juninho já não fez. Isso mesmo. Né? Porque parece que num dá certo e no outro não ia dar certo. Daí ele fez. Ajudou muito. Muito, 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 muito. É uma cirurgia perigosa, né? Que é a cabeça e tal, né? Uma cirurgia. Mas aqui, quando o Marcelo nasceu, né, na nossa época, essa é uma tecnologia que não existia. Ela veio aparecer depois. Esse tipo de paciente, quando já nasce com uma perda auditiva, por exemplo, que é o caso deles, o ideal é que se implante aí até 1 ano de idade. Olha, Porque a já gente- tem que ser precoce. Isso, porque daí esse paciente vai ter um desenvolvimento próximo do normal, que a gente chama de surdez pré-lingual. Então ele já tem uma surdez, mas aí a gente tem uma janela que a gente não pode perder. Então quanto antes a gente implantar, ele já vai receber esse estímulo sonoro. Por conta das podas neurais? Isso, daí ele já vai conseguir ter um desenvolvimento próximo do normal, se não normal. Olha que interessante. É interessantíssimo. Você vê a poda neural, né? As pessoas não têm muita dimensão do que é isso, né? Mas isso no organismo do ser humano. Mas também não é muito fantástico. acessível a todo mundo, né? Porque Mas é uma cirurgia que tem pelo SUS. hoje tem pelo SUS, Tem mas pelo SUS. tudo pelo SUS, infelizmente, você demora demais. Demora né? um pouquinho mais, mas tem pelo SUS, plano de saúde, cobre. Tem uma cidade aí que é especialista, né, nisso aí, de questão de surdez, atende todo mundo e tal, né? A gente tem 3 grandes centros de implante coclear aqui no Brasil. O Unicamp é um grande centro, eles fazem em média 2 implantes por semana. 8 Inclusive, vezes. onde o doutor se formou, Onde eu me formei, é um grande centro de implante coclear. mestrado, doutorando, tá fazendo tudo lá, né, Eu doutor? fiz a faculdade, fiquei 12 anos em Campinas. Olha, Meu Foi Deus. foi uma jornada, saí aqui de Taubaté, né? Eu sou de Taubaté, aí mais a faculdade, eu fiz a residência, são 3 anos, fiz o fellow, que é um ano a mais de especialização, mestrado, doutorado, realmente foi uma caminhada. Eu ainda mantenho o meu apartamento lá em Campinas, porque a minha esposa é médica também, fez faculdade. Esposa é médica também? Minha esposa é médica. Ah, que legal. otorrina também? Ela é endócrina infantil. Endócrina? Chama Priscila. Priscila? Um oizinho. Um abraço, Priscila. Preciso mandar um abraço. Já vi. Já perdeu posição normal, hormonal, doutor? Não, nunca fiz. Não, tô fazendo. Tá fazendo. É ótimo. E aí ela participa de uma ONG também, que fica em Campinas. Ah, que legal. Tem essa população indígena, então ela viaja em expedições para a Amazônia. Olha que legal. Por ano é muito legal o trabalho dela. Mas Precisamos trazer ela aqui. Vamos trazer aqui. Como que é o nome Assunto dela? bom isso aí. Priscila, fica o convite para vir aqui participar conosco, hein? Ai, tem o ai. nosso apartamento que a gente tem muitos amigos em Campinas ainda. Vem 12 anos lá A também. família dela é de lá da região, então. Mas foi uma jornada boa, foi assim, uma época muito boa morar em Campinas, uma cidade maior. Por que o doutor escolheu Campinas? Ou foi o acaso? O Campinas foi por conta do vestibular, né? É? Isso. Quando eu prestei vestibular, passei lá na Unicamp, que é uma universidade estadual, né? Uhum. E uma das, Excelente, por sinal. Excelente. É tido como o vestibular mais concorrido, né? Uhum. Do Brasil. E realmente, assim, auxiliar, mesmo com os custos de morar fora, ainda muito mais acessível pagar uma faculdade privada de medicina, né? É, porque hoje uma faculdade de medicina privada tá caríssima, né? Isso. 9 pau, no mínimo 9 pau Ah. de mensalidade. Por aí. Aí eu fui para lá estudar, acabei me formando, criando os laços lá, e acabei optando pelo otorrino. Isso que eu ia te perguntar, por que otorrino, doutor? O otorrino é isso aí, é uma área de muita resolutividade, a gente consegue aliar tanto a clínica como a cirurgia.
Tem tudo isso que a gente conversou aqui, todos os sentidos nobres que a gente trata. Realmente, assim, abrange assim, públicos desde criança até idosos, entendeu? Adulto jovem, adulto mais, né, mais idoso. Trata esses sentidos nobres e realmente tem alguns procedimentos dentro do treino, algumas cirurgias que sempre me fascinaram. Sempre me fascinaram. E quais delas, por exemplo, doutor? Por exemplo, a rinoplastia, por exemplo, é uma cirurgia bastante desafiadora, porque a gente mexe com estruturas que a gente chama de partes moles, são as cartilagens, e partes ósseas. Né? E realmente são pequenos detalhes, né? Meio que eu costumo brincar, que a gente alia a ciência com a arte, né? E a gente, né, põe a medicina em prática, além de todos os parâmetros que a gente tem de referenciais, anatômicos que a gente utiliza durante a cirurgia. A gente tem uma série de aparelhos que medem distâncias entre o olho, nariz e lábio. Tem que ter uma noção também por causa de como é que chama? Simetria, né? Tudo isso aí. Tem também essa parte assim, que vem da gente mesmo, nessa parte estética. E assim, é muito interessante porque a gente não é o paciente que está só doente que me procura para isso, entendeu? É o paciente que assim, ele vê um resultado legal, né? Porque daí entra uma parte de autoestima, de estética. Ele já viu algum paciente que eu operei, ficou feliz, e ele me procura porque realmente confia no meu trabalho, né? E hoje em dia não fica mais nenhum tampão, nenhuma gase, aquela cirurgia. Isso que eu ia te perguntar. Aquele tampão mais... eu vi, dá uma aflição, doutor. Uma aflição. Mas eu acho que a pessoa já desiste de operar só pelo tampão. Desiste, mas graças a Deus... 2 OP aqui. Pode não parecer, mas eu sou de uma geração mais nova. Você tá antigo, hein? A gente faz por vídeo e aí não fica o tampão. O paciente, assim, para atividade de escritório, ele consegue voltar em torno de 5 dias. Então, tem alguns pacientes meus que trabalham em escritório, ou pessoal que estuda, faculdade, né? Ensino médio mesmo, né? A gente consegue operar em pacientes a partir de 15, 16 anos. Frequento a aula com o curativo. Fica um pouquinho roxo, um pouquinho inchado, né? Mas consegue desempenhar atividades leves, como dirigir, né? Trabalhos leves de escritório. E, por exemplo, se faz quando criança, quando vira adulto, pode ocasionar mais um desvio ou não? Consertou, ele... A gente não costuma operar desvio em criança, essa é uma pergunta legal. Então, né? A gente costuma operar desvio de septo em meninas a partir de 15 anos. De 15 anos. Conforme a criança jovens, também, né? Porque tem criança que se envolve mais. Jovens, em homens, meninos a partir de 16 anos, por conta de crescimento da face e tudo. Então, mais ou menos nessa idade já está estabelecido o crescimento, tanto em meninas como em meninos. São raros os casos que a gente opera o desvio de septo abaixo dessa idade. É possível operar? É possível, sim. Mas aí seria uma técnica um pouco mais conservadora. A gente sempre orienta os pais que o septo, assim, com o crescimento, muitas vezes ele pode alinhar com o crescimento ou pode desalinhar mais. Então, na verdade, a gente tem que ser bem conservador para não influenciar no crescimento do nariz e orientar os pais, que às vezes, numa idade mais para frente, a criança crescer, às vezes precisa fazer uma segunda. De repente pode nivelar e não precisar. Isso, mas pode ser que precise, às vezes, de uma segunda cirurgia. Então, a gente orienta bem os pais nesse sentido. E o desvio de septo, quem faz a cirurgia, depois, como que é o pós-operatório? É tranquilo também, doutor? O pós-operatório é pouco doloroso, praticamente não dói, mais chato do que doloroso, eu costumo brincar. Só o desvio de septo não fica roxo o nariz. Não fica nenhum curativo não vai externo, o tampão também não, né? Não vai o tampão, não fica nenhum curativo externo. O curativo externo a gente usa para rinoplastia. O paciente sai respirando bem, no primeiro dia sai respirando normalmente, mas a tendência é que na primeira semana dê uma entupida ainda. Junto à secreção, uma secreção espessa. Que mexeu, né? Sangue, mexeu, né? A gente dá alguns pontos internos, mas esses pontos saem sozinhos até 30 dias, não precisa tirar, tá? São feitos com fio absorvível, que a gente chama. Também o paciente consegue voltar a atividades leves de escritório depois de 3 a 5 dias, mas é interessante não fazer atividade física por 2 semanas. Após 2 semanas, a gente libera atividades de cardio, aeróbicas, e atividades mais intensas, como musculação, crossfit, ou alguma atividade que bata o nariz,
jogar futebol, tipo, né? Você que joga futebol, né? Eu jogo. Só se eu for a bola. Tem que ficar os 30 dias. Doutor, eu lembrei daquele pessoal que fica puxando o nariz, né? De toda hora puxando o nariz. Essa meleca que ele puxa, ele engole, né? O certo é engolir ou é cuspir? Não faz mal engolir. Não faz. Na verdade, a gente produz secreção nasal continuamente. Essa secreção, ela lubrifica o nariz, protege. E existe esses pelinhos, né, que servem igual vassourinhas, ele vai empurrando essa secreção para dentro. Então, a gente acaba engolindo essa secreção. Eu tenho mania de soprar, né? Não tem problema. De assoar. Até porque eu penso assim, se tiver bactéria aqui já vai embora, entendeu? Você pode assoar. A gente recomenda assim, lavar o nariz, fazer a lavagem nasal. Essa seria talvez a melhor forma de você higienizar, fazer esse toalete do seu nariz, né? A gente tem diversos métodos que a gente pode utilizar para lavar o nariz, liberar essa secreção, mas se engolir não tem problema, né? Pode até parecer um pouquinho estranho, mas a gente produz em média 500 ml de secreção em 24 horas. A gente acaba deglutindo secreção nasal. Interessante. Então, amiguinho chupador de meleca, pode engolir à vontade. Mal não vai fazer. Doutor Rony, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, foi um papo muito bacana. Espero que a sua esposa aceite o nosso convite aí. Ela vem. Né? Que as aventuras dela aí interessam pra gente. Com certeza. Tem bastante história para contar pra gente. Tem histórias boas para contar. Essa ONG dela é super premiada. Já ganhou o prêmio no Luciano Huck, já ganhou o prêmio em Dubai. Olha que bacana. É muito, muito gratificante, né? É uma forma assim, da gente devolver um pouquinho, porque a gente fez faculdade pública, a gente sempre teve essa, vamos dizer, essa dívida com a sociedade, vamos dizer assim. Mas eu acho muito bacana isso. Então a gente tenta devolver um pouquinho, graças a Deus já recebeu muito nessa vida, tenta devolver um pouquinho de algumas formas. Essa é uma forma que eu acho bacana esse lado da saúde, sabe? Principalmente que vocês médicos conhecem melhor do que a gente a dificuldade que é hoje, né? Pra gente conseguir uma vaga aqui, uma vaga ali. Aqui em Taubaté mesmo, nem neurocirurgião neuropediatra para as crianças. A galera autista não tem, sabe? É um sofrimento. A dificuldade é grande. Então, parabéns pelo trabalho dela, pelo seu trabalho também. E eu vou lá passar na consulta lá, que o surdinho vai passar lá, para pegar os laudos lá, para poder ficar certo, PCD certo agora. E o plano de saúde cobre o desvio séptico? O desvio, sim, a parte funcional, sim, mas a parte estética não é coberta. Não é coberta por nenhum plano. Você pode ter o melhor plano que for, mas os procedimentos estéticos não são cobertos por nenhum plano. E as pessoas que quiserem marcar uma consulta, quiser passar com o doutor, como que devem fazer? Tem algum Instagram que podem acompanhar? Sim, vocês podem me procurar pelo meu Instagram, que é Dr. Rony Otorrino, dr.rony com 2 N's y Otorrino. Lá tem um linkzinho, lá no link da bio. Nós vamos marcar no GT aqui, né, direitinho. E elas podem entrar em contato. E a clínica fica na 4 de março, né? 4 de março, 529, aqui em Taubaté. E o telefone de contato é o 3624-2929. Doutor, muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado mesmo. Também queria agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui, saber um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais, né, da profissão otorrino, que às vezes as pessoas pensam que é só o ouvido, é só às vezes a garganta, não é uma coisa muito mais ampla. Então, obrigado por aceitar o nosso convite e fazer esse bate-papo conosco aqui. Imagina, eu que agradeço muito, foi muito legal, viu? Dei muita risada aqui hoje, adorei. E nesse meio tempo a gente conseguiu falar bastante coisa, tem temas muito legais, muito pertinentes sobre otorrino, sobre a minha profissão. Gostei muito de estar aqui, viu, gente? Obrigado, doutor. Doutor Rony, otorrinolaringologista.